E aí, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre o teorema dos eixos paralelos, né? E vamos falar um pouquinho sobre torque, né? Introdução do que seria torque, né? Uma nova grandeza que nós vamos utilizar para modelar experimentos de física. Sobre o teorema dos eixos paralelos, é um teorema interessante, muito útil, né? Para a gente calcular momentos de inércia fora do centro de massa, e no qual a gente já conhece o momento de inércia no centro de massa. Então, utilizando esse teorema, a gente consegue modificar o momento de inércia de tal forma que ele seja válido também para um eixo paralelo ao eixo do centro de massa. Então, vamos dar sequência aqui. Então, o teorema dos eixos paralelos fala o seguinte: se eu conheço o momento de inércia do centro de massa, tá certo? E o meu eixo de rotação ele está deslocado do centro de massa de uma distância d, o momento de inércia nesse eixo paralelo, né, ele é dado pelo momento de inércia no centro de massa mais a massa desse objeto do corpo, né, vezes a distância ao quadrado. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se eu tenho uma barra, certo? Uma barra aqui. Vamos, um formato. E aí vamos supor que o centro de massa dela está aqui, ó, né? Então eu tenho um eixo aqui, né, no qual, se eu colocar esse corpo para rodar, né, em torno do seu centro de massa, eu conheço o momento de inércia do centro de massa, tá certo? Mas eu não quero girar esse objeto aqui, mas eu quero girar ele aqui, ó, em um outro eixo que é paralelo ao eixo do centro de massa, e esses dois eixos eles distam de uma distância d, certo? Eu consigo calcular o momento de inércia desse eixo paralelo através dessa relação. Então vamos demonstrar essa relação, né? Para demonstrar essa relação, eu vou utilizar essa figura aqui, né? Então suponho que esse círculo maior aqui é o meu corpo, né? E que o eixo aqui está entrando na folha, entrando na tela, é um eixo paralelo, certo? Um ponto P, e aqui é o centro de massa desse meu corpo. Tá joia? Eu vou fazer para um elemento de massa e vou somar sobre todas as massas desse corpo. Tá joia? Então, de início, a gente vai fazer a seguinte consideração. A gente vai falar que a posição do centro de massa, o x centro de massa, y centro de massa e z centro de massa são iguais a zero, né? E vamos falar, né, que a posição do momento de inércia no centro de massa, o momento de inércia no centro de massa é dado pela expressão aqui, grifada, certo? Então, o momento de inércia que passa pelo ponto P, né, que é esse ponto em vermelho aqui, ele vai ser o somatório das massas, das MI massas, XI posições, menos A. Né? Então, para essa MI aqui, a distância X vai ser essa distância aqui, certo? E na direção Y vai ser as YI posições menos B, que será essa distância aqui, tá certo? Eu posso abrir essa expressão. Abrindo essa expressão, eu tenho que aqui x, o quadrado do primeiro menos, né, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e a mesma coisa para o segundo termo aqui da expressão. Eu posso isolar aqui as posições x e as posições y, né, coloquei separadamente aqui, e isso aqui é o momento de inércia do centro de massa, né, como está aqui. Esse último termo aqui, ao quadrado, b ao quadrado vezes o somatório das massas, ao quadrado, b ao quadrado, isso é a hipotenusa ao quadrado, tá certo? Então, isso aqui vai ser equivalente à soma das massas, né, vezes d quadrado. E esses termos aqui, o segundo termo e o terceiro termo, eles são proporcionais à posição x centro de massa e y centro de massa, certo? Que a gente definiu como zero. Então, eles são cancelados. Então, aqui a gente tem a expressão, né, do teorema dos eixos paralelos. Então, vou fazer um exemplo bem simples. O exemplo fala o seguinte: uma das peças de articulação mecânica possui massa igual a 3,6 kg. Então, a massa da peça é igual a 3,6 kg. Beleza. Medimos seu momento de inércia em relação ao eixo situado a uma distância de 0,15 metros. Então, a distância do centro de massa é 0,15 metros, né, de seu centro de massa. E encontramos o valor do momento de inércia
né, no ponto paralelo, 0,132 quilogramas vezes metro quadrado. Certo? Qual é o momento de inércia no centro de massa dessa peça? Então, a situação é semelhante à que eu desenhei anteriormente. Então, eu tenho uma peça aqui, né, com um formato aqui, uma peça aleatória. Né? Se eu passo um eixo aqui no centro de massa dela, eu vou ter um momento de inércia, mas eu fiz o exercício foi feito o teste aqui num eixo paralelo, né, que está distante de uma distância d, né, do centro de massa. Então eu posso resolver esse exercício da seguinte forma. Então o momento de inércia no eixo paralelo vai ser o momento de inércia no centro de massa mais a distância ao quadrado vezes a massa total, certo? Eu estou interessado nesse momento de inércia do centro de massa. O momento de inércia no centro de massa ele vai ser igual ao momento no eixo paralelo menos a distância ao quadrado vezes a massa. Isso vai ser igual ao momento no eixo paralelo, 0,132. Eu vou aqui omitir as unidades porque eu estou no sistema internacional, então a minha resposta será no sistema internacional. Então, mais a distância 0,15 ao quadrado, certo? Vezes a massa total, 3,6. Então, resolvendo essa conta aqui, eu vou ter que o momento de inércia no centro de massa ele vai ser igual a 0,051 quilogramas vezes metro quadrado. Pessoal, então aqui a gente consegue observar que é o seguinte: se eu pegar essa peça e rodá-la aqui nesse eixo paralelo, o momento de inércia vai ser muito maior do que se eu rodar ela no seu centro de massa. Tá joia? Então essa é a observação desse exemplo. Dando sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre torque. Né? Então, o torque, vamos começar aqui com o exemplo dessa chave. Né? Então eu preciso, isso aqui eu chamo isso aqui de porca, né? Que aqui tem uma rosca no meio. Então eu preciso abrir, desaparafusar esse parafuso que está preso aqui. Né? Pois bem, se eu exerço uma força aqui na posição A, né, eu vou, para conseguir girar essa chave, eu vou exercer uma força. Se eu for exercer essa força na posição B, né, essa força na posição B ela vai ser bem menor do que a força na posição A. Isso vocês podem evidenciar experimentalmente aí na casa de vocês, por exemplo, tentando abrir a porta. Né? Tente abrir a porta no extremo da porta, né, na maçaneta, ali perto da maçaneta, e tente abrir a porta, né, empurrando ela próximo à dobradiça, certo? A uns 5, 10 centímetros da dobradiça. Vocês vão ver que a força é diferente. Né? Então, a força que eu realizo para gerar o torque, né, para girar a porta, para tirar a porta do repouso e acelerar ela em rotação, ela é menor se eu estou a uma distância maior, né? Eu tenho uma alavanca maior para fazer isso. Né? E também, se eu exercer essa força, por exemplo, aqui paralela à alavanca, né, tanto nessa direção quanto nessa direção, né, nesse sentido, eu não realizo torque nenhum, certo? Então, num primeiro momento, vamos definir um torque, né, a grandeza torque tal, como sendo uma força aplicada ao longo de uma alavanca de comprimento L. Né? Vamos falar aqui da unidade de torque. A unidade de torque é uma unidade de força, né, Newton, e a unidade de comprimento é o metro. Então, Newton vezes metro. Certo? Então, mas a gente pode detalhar um pouco mais essa ideia de torque. Certo? Por exemplo, aqui eu tenho uma alavanca novamente e eu quero girar ela no sentido anti-horário. Em rotações, o sentido horário ele é o sentido positivo de rotação, tá certo? Aqui vocês já devem ter visto falar, mas eu posso mostrar para vocês. Vocês podem usar a regra na mão direita, certo? No qual a ponta dos dedos é a direção de rotação, tá certo? E o polegar, né, ele é o vetor torque,
Tá certo? Então aqui eu estou rotacionando e o polegar é o torque. Então, por exemplo, se eu rotaciono nessa direção, o meu torque está para cima, o torque é positivo. Então, se eu rotaciono no sentido anti-horário, desculpa, meu torque é positivo. Se eu rotaciono no sentido horário, o meu torque está apontando para baixo e ele é negativo. Tá certo? Então, nós podemos usar aqui a regra da mão direita. Uma observação, né? Se eu realizo, por exemplo, um torque nessa direção aqui, ó, uma força nessa direção, essa força, nem toda ela, né, vai ser utilizada para rotacionar essa alavanca. Por quê? Eu posso decompor essa força numa força perpendicular, certo? Como o que eu chamei de força tangente, e numa componente paralela, né? Uma força radial. Pois bem, a única força que vai gerar torque é essa força aqui, é a força perpendicular, né? E eu calculo, como eu conheço este ângulo aqui, né, ou este ângulo aqui, eu calculo essa força como sendo força vezes o seno do ângulo. Então, se eu quiser calcular o torque, a parte efetiva da força que realiza o torque, né, então o torque vai ser essa parte efetiva da força que realiza o torque, vezes o comprimento da alavanca, que aqui eu chamei de R, tá certo? Ou seja, a força tangente vezes R. Mas isso daqui, força seno φ vezes R, é a definição de módulo do produto vetorial. Então a gente pode escrever o torque de uma forma mais geral, tá certo? Como sendo o produto vetorial do vetor R, né, que liga a origem da alavanca até onde está sendo aplicado a força, com relação à força, certo? Então o torque é uma grandeza vetorial que é dado pelo produto vetorial do vetor R, VEC, a vetor força, certo? E aí aqui se aplica a regra da mão direita para se obter a direção e sentido desse vetor. Então vamos a mais um exemplo, né? O exemplo fala o seguinte: um bombeiro hidráulico, incapaz de afrouxar a conexão de um tubo, encaixa um pedaço de tubo de sucata sobre a haste da chave de grifo. A seguir, ele usa seu peso, 900 newtons, então peso 900 newtons, certo? Ficando em pé na extremidade da alavanca. A distância entre o centro da conexão e o ponto onde o peso atua é igual a 0,80 metros. Então, R 0,80 metros, o módulo de R aqui. E o eixo da alavanca faz um ângulo de 19 graus. Então, aqui θ não é o ângulo φ, 19 graus com a horizontal, né? Então, como está representado aqui, ó, ele faz um ângulo de 19 graus com a horizontal. Eu estou aplicando uma força aqui, né? Então, posso dar uma sequência aqui. Isso aqui vale 90 graus. Então, esse ângulo aqui vai valer 180 menos 90, 90 menos 19. Aqui vai valer 71 graus, certo? E se eu der sequência aqui, isso aqui tudo vale 180. Aqui vai valer 109 graus, certo? Então, eu posso calcular o módulo do vetor torque como sendo R vezes F vezes o seno de φ. Ou seja, R vale 0,80, a força vale 900 e ao seno de 109 graus. Jóia. E aí com isso eu consigo calcular o torque, né? Fazendo essa conta aqui, o torque vai dar 680 newtons vezes metro. Beleza. Mas aí o exercício, além de perguntar, calcule o módulo, a direção, né, e o sentido do torque. Para isso eu preciso usar a regra da mão direita, né? Como eu estou abaixando a alavanca, eu estou girando aqui, ó, no sentido anti-horário. Então o meu torque tem direção, né, saindo da folha aí, né, do slide, e sentido positivo, está para fora, né? Então, eu vou escrever aqui
que o torque, o vetor torque, ele é igual a 680 newtons vezes metro. Vamos supor aqui que essa aqui é a direção Y, essa aqui é a direção X. Saindo da folha é a direção Z. Então, X é I, Y é J, Z é K. Então, é na direção K positiva. Tá certo? Então, esse é o meu vetor torque. Então, eu já respondo aqui direção e sentido do vetor. Então, é isso, pessoal. A gente dá sequência no curso. Qualquer dúvida, por favor, mandem dúvidas lá no fórum. Tá joia? Muito obrigado. Até mais.